Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pra você que já tava aí na espera. Bom dia, desculpa o atraso, né? 4 minutos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir mais tarde, que não consegue estar aqui nas 8. Teve o hábito de tudo mesmo, de acordar mais cedo para estar aqui. Mas tudo bem? Bom dia, temos alguém? Bom dia, Mônica. Tudo bem? Bom dia. Sextou. Não pode botar sextou, lembra? Hashtag proibida. Hoje é sexta-feira, né? Tô meio perdida. Esse desafio é muito intenso. Ele exige muito da gente. Também tô percebendo vocês um pouco mais cansadas. Porque, né, junta tudo, a rotina, as encomendas, as coisas que tem que fazer. E também ainda tem as tarefas, né, que eu tô até dando um descanso pra vocês. Eu vou dar um descanso de uns 2 dias pra poder ir acumulando assim e fazer uma tarefa grande. Mas tô bem cansado, não vou mentir. Porque a vida não para, né? As encomendas e tudo mais. Bom dia, Diana. Prazer, você aqui, cedinho aqui conosco. Hoje, né, nós estamos já no 18º dia, reta final. Quero dizer pra vocês, bom dia, Eveline. Quero dizer pra vocês que é um prazer enorme. Todo dia eu falo, mas eu preciso falar, tá? Que é um prazer enorme compartilhar conhecimento com vocês. Prazer enorme conhecer vocês um pouco melhor. É um prazer enorme poder trocar experiências, poder conversar com vocês. E muito obrigada, tá bom? Eu sei que vocês vão lá e me agradecem todo dia, mas eu que sou grata. E agora, bom dia, Valéria. Agora, o que eu quero mesmo é falar pra vocês combinar com vocês uma coisa. Acho que eu tô pensando aqui que eu acho que nós deveríamos, quem mora aqui em Fortaleza, né? Porque o restante vai ser difícil de vir, né? Mas para quem mora aqui em Fortaleza, eu pensei da gente se encontrar. Vamos marcar como última tarefa a gente fazer um bolo. A gente faz um bolo do desafio e tomar um café. A gente faz um bolo do desafio. A gente faz as 3 receitas de novo. Ou então a gente faz mais uma receita, uma receita bônus. E a gente se encontrar pra gente tomar café com bolo e conversarmos sobre essa experiência, tá? Então quem tá aqui me diz o que acha já. Eu vou jogar essa ideia lá no grupo, tá bom? Eu já tava pensando nisso já desde o começo, mas não sei se vocês vão topar, né? Eu quero. Eu quero. Então assim, hoje 18º dia, já vai entrar na reta final. Segunda-feira, nosso último dia. Sinto saudade de vocês. Mas vai ser um bom pra descansar um pouquinho, né? Depois a gente retoma com outros projetos, né? Porque não para não. Para não, viu? É direto. E não sei se vocês já viram, quem tá aqui, mas esse desafio já é um curso, virou um curso. Então, se você perdeu alguma coisa no meio do caminho ou perdeu o começo, você vai ter a chance, né, de adquirir esse curso e rever quantas vezes quiser, tá bom? Tem acesso por 2 anos. E vai ser um preço muito baratinho, muito acessível, tá bom? Tudo foi muito bem pensado pra facilitar a vida de vocês, tá certo? E quero saber aqui de quem tá aqui, se vocês estão gostando, como é que tá sendo essa experiência. Se vocês já tinham participado assim de um desafio de confeitaria, né? É um desafio um pouco diferente, né? São mais aulas mesmo aprofundadas. Mas vocês se desafiaram sim a responder, a refletir. Eu vejo isso na resposta de vocês lá das tarefas, tá? E fico super feliz, tá? Contribuindo de alguma forma para o crescimento profissional de vocês, tá bom? E hoje a nossa aula é o último dia do módulo de precificação. Ontem nós aprendemos, né, como calcular
o valor da mão de obra. Então, se você não assistiu a aula de ontem, se perdeu, infelizmente. Já assistiu o cálculo da mão de obra, tá bom? E hoje nós vamos... deixa eu dar uma olhadinha aqui. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre custos fixos e variáveis, como é que a gente aplica isso na precificação, tá? Com o que a gente relaciona, na verdade. Com o que a gente relaciona esse custo fixo e os variáveis, tá bom? Então, assim, ontem eu falei pra vocês, né? Eu vou só recapitular um pouco sobre o da mão de obra. Eu falei pra vocês que pra gente calcular a mão de obra, você precisava definir o seu salário, quantos dias você vai trabalhar no mês, quantas horas você vai trabalhar no dia, e aí você vai conseguir calcular, né? Quanto custa seu minuto, sua hora. Sim, muito bom, ótimo, sim, farinha de quem quer adquirir conhecimento com a visão e técnica e experiências práticas. Muito obrigada, obrigada mesmo, muito, de verdade, tá bom? Pelo feedback e por compartilhar, tá? O meu trabalho, gente, é assim, principalmente aqui no Instagram, ele exige muito de que as pessoas compartilhem, de que as pessoas curtam, comentem, porque o Instagram, ele tem uma coisa chamada algoritmo, eu vou falar isso amanhã, quando a gente entrar no módulo de redes sociais, mas eu vou só antecipar isso daqui. Ele tem uma coisa chamada algoritmo, que é como se fosse, tipo, uma base de dados dele lá, um cálculo que ele faz, de como que ele deve, quanto que ele vai entregar para as pessoas verem. E aí ele entrega pouquíssimo, é uma porcentagem muito baixa. Mas quando você comenta, curte, compartilha, principalmente compartilha, quando salva as postagens, mas principalmente quando compartilha, por exemplo, a gente está aqui nessa live agora, tem um botãozinho que parece um avião aqui, né, embaixo, um aviãozinho de papel. Quando você compartilha a live, quando você compartilha stories, ou quando você compartilha postagem no feed, aumenta muito a visibilidade. Por exemplo, se ele está vendo que você está entregando para outra pessoa que não me conhece, por exemplo, ou até que me conhece, ele percebe o quê? Que o meu conteúdo, o que eu estou falando aqui, é de relevância, e ele vai começar a abrir, a expandir a área da minha visibilidade. Então, quando a tia aqui pede, gente, curte, compartilhe com os amigos, não é porque eu tô querendo biscoito não, nem tô querendo atenção não, é porque eu quero que mais pessoas aprendam e mais pessoas tenham esse conhecimento, né? E muitas vezes as pessoas realmente não têm um norte quando vai começar, então ajuda bastante curtir, compartilhar, repostar. Então eu agradeço, tá bom, se vocês fizerem isso. E antes de eu começar na parte de técnica, mas eu me lembrei de uma coisa importante que eu preciso falar hoje. Antes de começar efetivamente mais cálculos hoje, tá bom? Meu Deus, bom dia, Ju, bom dia, Antônia, bom dia, Bruna, beijo, obrigada por vocês aqui hoje. Deixa eu dizer, peraí, que eu agora me perdi, fiquei emocionada com vocês aqui tudinho hoje cedo. Calma, cadê aqui meu roteiro? Pronto, aqui. Eu e minhas reflexões, tá? Que eu sempre gosto de compartilhar. Antes da gente ir pra parte de cálculo mesmo. E é o seguinte, deixa eu dizer aqui. Peraí. Eu só escrevi aqui pra quem chegar depois, tá bom? Peraí, calma. Pronto. Vamos ver. Precificação ainda, né? Que nós estamos. Gente, vocês me ajudam. Gente, façam perguntas. Porque eu gosto de responder no final. Tô só colocando aqui o tema para quem chegar depois. Pronto. Sim, vamos lá para as reflexões do dia, né?
Eu tava pensando assim, gente, quando eu comecei, vocês também, com certeza. Eu ficava vendo os grandes, né? As pessoas grandes da área. E eu ficava tipo assim, ai, eu queria muito ser igual a essa mulher, que é a Dani Nossi, que eu sou assim, muito fã dela. E ela hoje em dia não quer ser mais. Não é que ela não quer ser confeiteira, ela é e vai sempre ser confeiteira. Mas ela não quer mais trabalhar na área, né? Assim, como ela trabalhava antes. Tá em outra pegada agora. E aí, eu ficava assim, me comparando, né? Quando eu comecei, né? Um dia eu quero ser igual a essa mulher. Eu quero fazer essas coisas que ela tá fazendo. Olha que bolo lindo. Quando eu vi ela fazendo um imprimir, ou então uma preparação assim muito difícil. E eu ficava assim olhando, essa mulher é incrível, nossa, ela me inspira muito. E aí depois eu ficava pensando o quanto isso era importante pra, sabe, a gente se sentir motivado, né? Não que a gente precise buscar motivação em outras pessoas, mas geralmente quando a gente tem algum exemplo, quando a gente tem alguém que deu certo, ou quando a gente tem... Deixa eu só pra aqui a luz. Quando a gente tem uma inspiração realmente, né? O quanto isso faz bem pra gente tentar, né, se autoconhecer. Por exemplo, apesar dela fazer 1000 coisas mais mirabolantes, eu sabia que dentro da minha realidade, quando eu comecei, eu não podia fazer nada daquilo. Primeiro porque eu não sabia, né? Eu não sabia, eu não tinha dinheiro. Eu achava, não, eu tinha certeza que pela falta de experiência, eu não podia começar pelas coisas mais avançadas. Eu tinha já essa percepção, que eu conheço muita gente que não tem. E aí a frustração é maior se você já quer começar lá, né, no alto. A queda é às vezes grande. E aí eu ficava pensando sobre isso, né? De que ela era incrível, maravilhosa, ela fazia umas coisas incríveis, mas que se eu não soubesse nem o básico, o primeiro básico, eu não ia conseguir desenvolver técnicas e não ia ter noção de como chegar lá no top, né? No topo. Porque até hoje não tô no topo, tá? A gente, dia após dia, vai escalando, vai aprendendo, até chegar assim no nível que agora eu tenho segurança para fazer essa preparação, essa sobremesa. Então, eu quero dizer para vocês é o seguinte: isso vale para confeitaria, isso vale para a vida, que antes de você tentar resolver os problemas mais complexos, tem que primeiro resolver a base, tá bom? E eu tô aqui, como muitos outros profissionais também da área, mas assim, o meu foco mesmo é ensinar para vocês a base, tá? É realmente te impulsionar pro teu começo, te dar uma noção, uma perspectiva do básico, do começo, do que é importante. E porque não adianta você querer fazer um bolo espelhado, não adianta você querer fazer uma coisa muito difícil se você não sabe primeiro fazer o básico. Se você não estudou e nem aprendeu primeiro as técnicas base, se você não sabe fazer um bolo fofo, se você não entende, né, você não entende ainda a técnica do básico, é muito complicado você já querer ir lá pro topo, avançar assim, pular as etapas, né? Então não pule etapas, respeite as etapas, elas são importantes para a sua jornada, importantíssimas, tá bom? Bom dia para todo mundo que está entrando agora, Cris, Lívia, Bruno, bom dia, Diego, bom dia.
Então não adianta, gente, pular, queimar as etapas, porque a frustração depois pode ser grande. Eu tô aqui pra vocês, pra ajudar vocês a respeitar as etapas, tá bom? A começar direitinho. Ensinar o básico bem feito, né? Básico bem feito, mais à frente você consegue aprimorar. Foi justamente o que eu fiz com a minha receita, né? Do brownie. Eu fui pra básica bem feita, que era do Luiz. E depois, quando eu tive conhecimento, eu fui aprimorando, deixando melhor e mais próxima da minha realidade, tá bom? Então, esta é a nossa reflexão de hoje, tá? Antes de resolver os problemas mais complexos, tem que focar primeiro na base, em resolver os problemas da base, tá bom? Entenderam? Já vão pensando aí nas perguntas, certo? A Lívia tá aqui, a Lívia já tá craque em precificação. A Lívia já fez uma coisa que eu ia até falar pra vocês também, que era ir atrás de revenda, consignação dos produtos de vocês, brownie, brigadeiro, outros produtos também. Isso é uma grande opção, uma boa opção pra você, além de buscar outra fonte, né? Mas você ainda expandir mais a visibilidade dos seus produtos. Então, se alguém trabalha aqui com revenda já ou consignação, escreve aqui pra mim. Ou se sabe ou se não tem noção do que significa. Tá bom? E aí, entrando mais mesmo na aula de hoje, né, no tema mesmo, que é o último dia de precificação, a gente vai falar um pouco sobre projeção de futura de fluxo de caixa. Como é que você faz isso? Porque assim, gente, quando você olha, né, se eu vou olhar assim, por exemplo, daqui a um ano, eu quero que a gente esteja lucrando isso daqui, ou então que a produção esteja desse tamanho. Então você vai começar a fazer algumas projeções, tá bom? Também pode usar de acordo com... Ai, desculpa, cansada hoje. A gente pode usar de acordo com o hoje, né? Com o lucro de hoje. Pode fazer um planejamento, né? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui o tempo. Deixa com a mão de obra. Sim, vamos lá de novo, né? Que eu ia recapitular da mão de obra. Porque hoje é tanta coisa que eu tô aqui bem perdida. Oi, bom dia. Bom dia pra quem tá entrando. Mas assim, resumindo o que a gente falou ontem, como calcular a mão de obra, definindo o seu salário, quantos dias você vai trabalhar por mês e quantas horas. Definindo essas três variáveis, você consegue calcular quanto custa a sua mão de obra. Valor no dia, valor na hora e valor no minuto. Tá bom? Aí a gente falou também sobre os gastos fixos e variáveis. Bom dia, Miraninhos. Nós falamos sobre os gastos fixos e os gastos variáveis, tá bom? Eu falei pra vocês tentarem fazer uma média dos gastos de energia, de água, de gás, internet, telefone, aluguel, matéria-prima, ou matéria-prima não, material de limpeza, matéria-prima também, outros gastos como transporte, tá? Então, assim, você colocar num papel todas essas variáveis para poder conseguir calcular o custo variável, tá? Porque assim, ó, o que acontece, gente? Você também, a partir desses custos variáveis, né, e custos fixos, você também consegue tirar quanto custa o seu minuto em relação a isso, tá bom? Então, assim, você consegue tirar quanto custa o seu minuto em relação a isso, porque aqui a gente está trabalhando com tempo de preparo. Hoje vai ser um pouco confuso, vocês vão me dizendo aqui se estão entendendo ou não estão, tá bom? Então, assim, a gente ontem descobriu quanto custa o nosso valor de minuto para mão de obra, e aí a gente também vai conseguir descobrir quanto custa o valor do nosso minuto para custos fixos e variáveis. É um pouco complicado falando assim, de mostrar para vocês, mas se você já estiver com papel e caneta aí, anota,
tá certo? Vou dar aqui um exemplo. Vamos calcular os custos fixos e variáveis em minutos, tá certo? O valor em minutos. A gente está trabalhando com relação de tempo aqui, tá certo? Vamos supor que você gasta mensal R$140 de energia, gasta mensal R$55 de água. Vão anotando aí esse raciocínio. Gasta mensal R$80 no gás. E com internet, material de limpeza, você gasta em torno de R$170. A internet você gasta 70, o material de limpeza você gasta mais 100. E outros gastos eu gasto mais R$100, eu vou pra fazer as compras no mês, tá? Então, você tem todas essas variáveis, você vai anotar o valor de cada elas. Ah, eu não sei quanto é que é a média. Tenta fazer uma média somando, por exemplo, de 5 meses atrás até hoje, soma todas as contas de energia e divide pela quantidade de meses. E aí você tem mais ou menos a média, você tem a média, né? Se você está começando agora e não tem essa coisa passada, eu não tenho esses valores passados. Mas tenta ver, por exemplo, se você trabalha em casa, principalmente, tenta ver, desde quando você começou a fazer os doces, os bolos, quanto que variou a energia. E aí tenta fazer uma projeção para frente. Tipo assim, por exemplo, eu comecei a fazer os bolos agora. Tem um mês que eu tô fazendo. Antes, a conta da minha casa dava R$80. E agora tá começando a vir 120. Então teve um aumento aí de R$40, né? Aí o que você vai fazer? Bom, o nível de produção que eu fiz esse mês, né? Aumentou esses R$40 na conta. Então eu vou pegar esse 40 e vou projetar pra frente. Então, aí eu vou multiplicar, né, por 6 ou por 5, aumentando um pouquinho, né, dando tipo uma margem depois. Então, por exemplo, vamos supor que já que eu vou trabalhar mais depois, o pessoal começar a conhecer o produto, começar a encomendar, a tendência é aumentar, né, o fluxo. A tendência é aumentar, você trabalhar mais horas. Porque no começo você trabalha poucas horas, às vezes você só trabalha por encomenda, não faz pronto entrega ainda. Então, é uma coisa que só depois de uns 6, 7 meses é que você vai conseguir ter noção dessa média mesmo real. Porque você já vai ter estabelecido o produto, você já vai ter estabelecido todo o horário de funcionamento, já vai ter estabelecido se tem pronto entrega ou se tem delivery. Então, assim, todos esses gastos também vão começando a ficar mais delineados dentro do teu negócio, tá bom? Bom dia, Tereza. Então, vou começar a ficar mais delineados dentro do teu negócio ao longo do processo, né? Então, se você tá começando agora, você tenta fazer essa média. Eu já percebi que aumentou R$40, então eu vou fazer uma projeção com uma margenzinha um pouco maior, vou botar R$20, vou botar aqui, a cada mês pra frente vai aumentar mais R$20, vamos supor. E aí você vai, tipo assim, fazer uma noção logo maior, um panorama maior, com uma margem maior, pra você não se, como é que fala? Não desvalorizar o produto, porque se você deixa ele linear, não tem uma média mesmo da realidade ainda, você deixa assim muito linear e pra baixo os valores, vai acontecer de que quando chegar daqui a 6, 7 meses ou virar o ano, você querer aumentar o seu produto e não conseguir aumentar o valor, né, o preço para o público. E não conseguir porque você deixou tudo muito abaixo do que deveria estar. Tá dando para entender? É um pouco confuso mesmo. E aí, você definiu todas essas variáveis, né? Gasto de energia, gasto de água, gasto de luz, gasto de aluguel, gasto de material de limpeza, internet, telefone. Você vai pensar em todos esses gastos, os fixos e os variáveis, tá? E você vai somar todos eles, tá certo? Vai somar todos eles e vai dividir a quantidade de dias. Anota isso daí. Anota.
Pega o papel e a caneta, vou esperar vocês lá buscar. Me digam aqui, peguei o papel e a caneta, tô com o papel e a caneta. Pega o papel e a caneta e anota isso daqui. Você vai somar todos esses valores médios, custo fixo e variável, e você vai dividir. Pega o papel e a caneta, pra depois não se arrepender. Você vai pegar tudo isso, vai somar, certo? E depois você vai dividir pela quantidade de dias que você vai trabalhar no mês. Anota. Ó, a Paty já pegou o papel e a caneta. Coloca assim, Paty. Somar todos os meus custos fixos e variáveis. E vou dividir pela quantidade de dias que eu me propus a trabalhar no mês. Então, soma dos custos. Bota assim, ó. Não, mas depois você pode até esquecer. Eu ia falar para fazer tipo uma fórmula. Mas depois você pode esquecer. E se eu for mostrar pra vocês aqui, eu tenho que escrever ao contrário, eu não consigo agora. Então, você vai pegar e fazer assim, soma dos custos fixos mais os variáveis, dividido pela quantidade de dias que eu vou trabalhar, dividido pela quantidade de horas que eu vou trabalhar, dividido por 60, que é 60 minutos, que tem 1 hora. Bom dia, Red Cakes. Bom dia. Obrigada pela sua presença aqui. Então, recapitulando, para você saber quanto custa o seu minuto em relação a custos fixos e variáveis, você vai somar todos os seus custos fixos e variáveis, né? Aquelas médias, ou se você já tiver o valor real, tá bom? Dando, se você quiser, pode botar uma margenzinha um pouco acima, 5, 10 reais, ou uma porcentagem mesmo, que você defina, vai ser suficiente. E aí você vai somar todos esses custos fixos e variáveis. Aí você vai dividir pela quantidade de dias que você vai trabalhar no mês. Depois, pela quantidade de horas que você vai trabalhar por dia. E depois desse resultado, divide por 60, que é relativo a 60 minutos, que tem 1 hora. E aí você encontra quanto custa o seu minuto relativo a custos fixos e variáveis. Ficou claro? É um pouco complexo. É um pouco complexo, é um pouco complicado de explicar assim. E eu não consigo mostrar aqui hoje, porque o espaço que eu tenho para trabalhar está limitado. A mesa aqui não comporta. Lembrando que vocês vão receber uma planilha para preencher ao final do desafio, tá bom? Quem já está participando vai receber. E quem ainda não adquiriu e quer fazer parte desse curso agora, próxima semana, vou lançar aqui para vocês, tá bom? O link para vocês comprarem e assistirem, reassistirem. E lá vai ter mais bônus, tá bom? Também os bônus lá muito bons, tá? Depois eu recapitulo aqui pra vocês no final. Então, entenderam? Me falem aqui se entenderam. Soma, como que eu calculo o meu minuto em relação a custos fixos e variáveis? Soma de todos os custos fixos e variáveis, dividido pela quantidade de dias que você vai trabalhar no mês, dividido pela quantidade de horas que você vai trabalhar no dia. E depois dividido por 60, que são 60 minutos, relativo a 1 hora. E aí você descobre o valor do seu minuto, tá? Ontem você descobriu o valor do seu minuto em relação à sua mão de obra. Hoje você descobriu quanto custa o seu minuto em relação a custos fixos e variáveis. Por que que a gente precisa saber dessa noção de minutos, né? Dessa questão de tempo mesmo. Porque quando a gente for somar lá agora, na parte importante, né? A gente vai somar mesmo para dar o preço final. A gente precisa ter essa noção, porque a gente está trabalhando com uma preparação, né, fazendo um produto que demanda tempo de preparo, né? Além de técnica, além de outras coisas, né? Além de dedicação, outras coisas pessoais, né? Conhecimento, dedicação e tudo mais. Além disso,
nós estamos trabalhando num processo que demanda tempo. Por isso que a gente está levando tudo para as variáveis para a questão do tempo, tá certo? Então, assim, por exemplo, eu coloquei aqui que para fazer uma fornada de mini brownie, que rende 40 mini brownies na minha forma, eu levo entre preparar, assar, esfriar, embalar, 180 minutos, que é relativo a 3 horas. Então, eu estou baseando tudo nisso em relação, todos esses custos, relativos também ao meu tempo, não só ao preço de custo da receita, tá bom? E aí agora, quando eu vou realmente para saber efetivamente quanto custa o meu produto, eu sei que eu gastei com material, vou ler aqui para vocês. Eu gastei R$13,99 com material, tá? Com uma receita de brownie. Eu mostrei pra vocês lá na ficha, lembra? Então, assim, eu sei que eu gastei R$13,99, eu acho que é isso mesmo, R$13,99 com custo de material, de insumo, de ingrediente. Aí vão anotando agora a outra parte no caderno. Como é que eu vou precificar agora? Real, oficial. Eu já descobri o meu custo de material. Eu já descobri o meu custo de mão de obra, né? Eu já descobri meu custo de mão de obra. Deixa eu só ver aqui. 26. 26. Então, ó, eu já descobri que o meu custo de mão de obra, e já descobri quanto custa o meu custo fixo variável. Como? Você vai pegar, deixa eu ler o que tá aqui no exemplo. Eu li pra vocês ontem que eu decidi, né? A gente deu exemplo. Eu decidi ganhar R$1.000, trabalhar 26 dias no mês, 8 horas por dia. Então, o meu minuto por dia custa 8 centavos, tá certo? Então, no final das contas, o meu custo com mão de obra para fazer esta receita, que demora 3 horas, custa R$14,42. Entenderam? Falem aqui. Eu descobri, primeiro de tudo, quanto custa o material para fazer a receita toda. Travou, foi? Travou? Alguém me fala aqui alguma coisa. Travou? Travou? Gente, oi? Mandem algo, falem aqui. Voltou? Esse Instagram é doido. Desculpa. Desculpa, Instagram. Não é nada pessoal. É porque às vezes, né, você trava. Voltou mesmo? Me falem aqui. Voltou, Diana? Voltou, Tereza? Deu certo? Pronto. Obrigada. Vocês têm que me falar, porque senão... Travou onde? Agora, será que travou em muita coisa que eu falei? Me lembrei aí, a última palavra. Considerável plano custo fixo e variável. Vixe, travou lá atrás, então? Voltou? Eita, então travou lá atrás. Então, pera. Vocês entenderam como é que calcula o custo fixo e variável em relação a minuto? Entenderam? Vou repetir. Vocês vão somar todos os custos, as médias que vocês fizeram, dos seus custos fixos e variáveis. Vão somar tudo, tá? Soma tudo. Aí depois você vai dividir pela quantidade de dias que você vai trabalhar no mês. Não muito. É porque é um pouco difícil realmente de entender, tá bom? Então, deixa eu fazer aqui Peraí. Eu vou falar em números pra vocês irem anotando, que acho que vocês vão conseguir entender melhor. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu dei um exemplo aqui de que por mês, com custos fixos e variáveis, eu gasto R$545. Quando a gente coloca pra prática, pode ser que seja melhor de entender. Então, vamos supor que você calculou lá os seus custos fixos e variáveis e somou tudo e deu R$545. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esses 545, pronto, certo?
Você vai pegar, vou voltar porque travou, eu não sei de onde que parou. Então agora nós estamos calculando aqui, nesse momento, quanto que custa o minuto em relação a custos fixos e variáveis, ok? Você vai somar, né, fazer essa média toda, e aqui no exemplo que eu estou usando, deu R$545, com energia, com internet, com gás, com material de limpeza, com transporte, com todos aqueles que eu já falei pra vocês, tá bom? Deu aqui no exemplo R$545. Aí eu vou pegar esses R$545 e vou dividir por 26 dias, que for a quantidade de dias que eu me propus a trabalhar no mês. Entenderam? Estão acompanhando? Depois que eu dividir, né? Esse dividido por 26. Pronto. Deu R$20,96, tá? O custo de mão de obra ou de custos fixos e variáveis por dia. Por dia trabalhado. Deu que gasta R$20,96. E aí, para eu descobrir quanto custa o meu minuto, né? Eu vou dividir. Cadê? Vou dividir, ó, tá o valor dia. Estão entendendo, né? Eu tô indo mais devagar agora. Eu peguei a soma toda e dividi pelos 26 dias que eu me propus a trabalhar. Deu um total de R$20,96 por dia, certo? E agora eu vou dividir pelas horas de trabalho. Divide pelas horas de trabalho. Eu me propus trabalhar 8 horas de trabalho. Bom dia, Regiane. Eu me propus trabalhar 8 horas. Então, eu vou dividir esse R$20,96 por 8 horas. Tá? Eu vou ter um valor de R$2,62 por hora. E por minuto, é só dividir esse valor por 60. Que são 60 minutos que tem uma hora. Tá bom? Então, deu que o meu minuto em relação a custo fixo e variável cadê? 4 centavos. 4 centavos. E por que nós estamos relacionando, chegando nisso até o ponto de, novamente, questão de tempo, de minuto? Porque nós estamos trabalhando com o tempo de preparação de um determinado produto. Por isso que eu falei lá na ficha técnica que é importante saber quanto tempo você utiliza para preparar determinado produto. Tá bom? Porque aí você, quando vai fazer a ficha completa, você consegue determinar esses custos fixos e variáveis dentro dessa relação de tempo, né, e de preço. Entenderam a importância? Então, a partir de hoje, quando vocês forem começar a fazer as fichas técnicas de vocês vão atentar não só a colocar os ingredientes, não só a colocar o preço do custo do ingrediente, e não só o rendimento, mas também, bom dia, Regiane, mas também vão colocar o tempo que leva para preparar, para embalar, quanto tempo que eu gasto para fazer esse produto. Por quê, gente? Quando você está produzindo, você não está só trabalhando, não está só cobrando a sua mão de obra. Você também está cobrando os custos fixos e os custos variáveis que você teve para poder fazer aquela encomenda. Por isso que tudo tem a ver com o tempo. Então, assim, quando você está trabalhando ali, aquelas 3 horas fazendo aquela fornada de brownie até o final, você está gastando energia, você gastou água, Então, os custos fixos, eles estão trabalhando. Mesmo que eles sejam fixos, você tem que pagar. Entendeu? Você tem que pagar. Então, quando você entende essa relação, a mente abre um pouco mais e você percebe que, meu Deus, realmente, eu não podia só estar multiplicando por 3, ou por 2, ou por 4, né? Porque, às vezes, não é o suficiente. Entendeu? Ou então, às vezes, você extrapolou. E o seu cliente está pagando, está superfaturado para ele, entendeu? Então, por isso que é importante entender essa relação. Deem feedbacks aqui, vão falando, tá?
Fala se entendeu. Então, assim, agora vamos lá para a parte mesmo de soma de tudo do final. Então, eu descobri que eu gasto R$13,99 para fazer a minha receita. Descobri que a minha mão de obra, né, para fazer essa receita, eu gasto, o meu minuto de mão de obra é 8 centavos e eu multiplico pelos 180 minutos, que vai dar R$14,42 de mão de obra. E agora eu descobri quanto que custa o meu custo fixo em relação a tempo. Então eu descobri que aqueles 4 centavos do meu minuto da mão de obra, ou dos custos fixos e variáveis, no final das contas dos 180 minutos, eu vou ter de gasto, né, de conta, lá para os gastos, R$7,86. E aí, no custo total de tudo isso, deu R$36,27. Ó, todos os números que eu tô usando aqui é para o exemplo que eu tô fazendo aqui. Vocês vão ter que aplicar com a realidade de vocês, com os gastos de vocês, com os custos de vocês. Então, aqui deu que o total de tudo isso, material, né, custo com material, custo com mão de obra, custos fixos e variáveis, essas 3 variáveis, e aí geralmente quando o pessoal multiplica por 3, aqui deu R$36,27, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa, agora que eu já falei nessa questão de vezes 3, eu vou aqui só conferir uma coisa. Então, esses R$36,27 é o meu custo total, certo? Aí, quanto de lucro que eu quero ter? Qual é a porcentagem de lucro que eu quero ter? Eu quero ter 100% de lucro. Você vai colocar uma planilha dessa, por exemplo? Eu vou organizar uma planilha dessa para exemplo, tá bom? E vou disponibilizar para vocês, mas só no final, tá? Só no fim, quando acabar os 21 dias, tá bom? Mas a planilha completa mesmo, mas vai ficar lá no curso online, tá? Mas não se preocupe, vocês vão entender, vocês vão receber, tá bom? Vocês merecem demais, tá bom? Porque vocês são alunas maravilhosas. E aí eu falo assim, eu quero ter 100% de lucro, tá, Elba? Mas tudo bem. Você quer ter 100%, deixa eu só tirar aqui uma prova. Cadê aqui? Pronto, vamos lá, voltando. Eu quero ter 100% de lucro. Então, eu vou ter, né, 36,27 mais 36,27. Então, o meu total de venda seria R$ 72,54 para eu lucrar 100%, tá? Lucrando 100%. Então, quanto que é o meu preço? Agora sim, você descobriu qual é o preço unitário do seu produto. Que foi o que aqui nesse exemplo que a gente está usando? Vocês lembram que eu falei que o rendimento era 40 unidades? Então agora, somando esses 72, né? Eu já cheguei a esses 72,54, que foi todos os meus gastos, né? Mais o meu lucro. E agora eu consigo dividir pelo rendimento final, pelo rendimento total de 40, né? E aí, peraí, deixa eu ver aqui. Tá, pronto. Aí agora eu consigo 77,7. Pronto. E agora eu sei quanto que custa um mini brownie. Que custa R$1,81. Entenderam? Entenderam? Não é só multiplicar por 3 ou por 2. Até eu fiz aqui, ó. Deixa eu ver se eu fiz errado ou eu fiz certo. Eu multipliquei aqui. Fiz certo, cadê? Os 36,27 vezes 3 dividido por 40. Ó, se você faz esse negócio de, eu vou te multiplicar por 3, ia dar um valor muito mais alto do que a realidade. É bom pra você? É bom pra você. Se você, em alguns casos, vou deixar isso bem claro, porque tem muita gente que fala assim, então pronto, então eu vou multiplicar tudo por 3 e que se dane, que o cliente que paga mais. Não, tá errado.
Tá errado. Ah, se ficar superfaturado tem problema não, porque aí eu vou lucrar mais. Tá errado, gente. Vamos ser justos. Vamos trabalhar com seriedade. Vamos trabalhar com todo mundo sai ganhando, tá? Agora, se você quer lucrar mais que 100%, aí é outra história. Aí é outra história. Você vai definir isso também, tá bom? Se você acha, eu não quero ganhar só 100%, tá barato. Então, você vem aqui e ajusta o lucro. Eu quero lucrar, vou ajustar aqui só pra vocês verem. Eu quero lucrar 200%. Então, pronto, 200% de lucro, o valor lá final subiu de 1,81 para 2,72. Eu consigo vender o mini brownie por 2,72? O meu público vai comprar? Eu quero atingir, eu quero atingir o público que compra o meu mini brownie por 2,70. Temos que olhar também o preço de mercado. Sim, lógico, né? Assim, eu também defendo que você é que escolhe o seu público-alvo, você é que escolhe os seus clientes. Porém, outros clientes, quando vier até você não vai descartar logo de cara, entendeu? Porque tem gente que realmente só tá buscando preço. Aí você vai para aqueles outros valores que a gente estava falando nas outras aulas lá de marca, de marketing, que você, né, depois quando a pessoa te procura só por preço, né, muitas vezes você só vai ter aborrecimentos, tá? E aí esse tipo de cliente, bom dia, Davi, esse tipo de cliente, você que vai decidir se você quer tê-lo como cliente ou não, tá? E assim, você saber definir a sua margem de lucro pode te ajudar a quê? A você optar por dar desconto ou não, por fazer promoção ou não, entende? Então isso te dá liberdade. Isso te dá liberdade para poder trabalhar da forma correta, da forma que você acha que deve trabalhar e que tá conseguindo prosperar e que tá conseguindo manter, né, tá conseguindo que o negócio prossiga, né? E não que você fique só pagando conta e não tem retorno nenhum, tá? Então, assim, é o que eu falei, se você acha que lucrar 100% é pouco, bota para lucrar mais. Mas aí vai ter que ver, né, quanto que vai ficar o valor final, se vai ser um valor que a sua clientela que você já trabalha, vai aderir, ou se você vai ter que compensar isso em outro produto. Porque você pode também fazer isso, tá? Você pode começar, quando você precificou tudo do seu cardápio, você vai começar a ver assim, você vai ter um panorama geral, e aí você vai começar a perceber o seguinte: olha aqui, nesse produto aqui, eu consigo lucrar 250%. Nesse produto aqui, eu consigo lucrar 200. Nesse aqui, eu só consigo lucrar 100. Nesse aqui, eu não consigo lucrar 100, só 80. Nesse daqui, eu consigo, sabe? Então, vocês, quando fizerem todos esses processos de fazer ficha técnica, de precificar correto e fazer isso com todos os produtos de vocês vão ter essa liberdade para decidir, né? Se pode dar desconto, se pode fazer promoção, se as coisas estão equilibradas, se você está trabalhando bem e realmente está tendo, né, retorno. Então é isso. Trabalho no posto, os clientes reclamam muito dos preços, que são muito altos. Mas em relação a quê? De quê? Você tem que ver também o que é, né? Porque, na verdade, existe realmente isso daí, de muita gente achar que tem que pagar preços abusivos, né? Porque isso é uma linha fina, né? De ser preço abusivo e ser preço justo. Tá bom? Então, você como profissional novo ou da área já há muito tempo, você como profissional tem que trabalhar com seriedade suficiente para dizer para o cliente: olha, este é o valor final. Ele não foi calculado ao acaso.
ele foi calculado muito precisamente, de acordo com a minha realidade, de acordo com os meus gastos. E infelizmente eu não tenho margem para te dar um desconto. Eu não tenho margem para te fazer uma promoção agora, né? Você também não descarta que nunca, né? Se eu não tenho condições agora, tá? Eu tô começando agora, tá? Porque muita gente, olha, gente, pelo amor de Deus, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Muita gente acha que é porque tá começando que tem que dar sempre tudo. Eu até balancei coisa aqui. Que tem que dar sempre tudo. Não. Fazer degustação. Olha, vamos agora desmistificar aqui outra coisa. Fazer degustação quando você tá começando é importante. Mas você dá que eu falo é tipo assim, cobrar o valor que não é justo pra você e nem pro cliente, você vai sair perdendo. Então, como é que você... Olha, é uma coisa meio, né, tem que parar pra pensar, não, eu tô fazendo errado mesmo. Como é que eu vou progredir se eu não tô avançando em relação ao preço? Como é que eu vou progredir se eu não tô tendo retorno? Entende? Então, assim, não é porque você tá começando que você tem a obrigação de fazer abaixo do valor justo. Entendeu? Então, aqui, quando eu calculei aqui, eu aumentei o lucro, né, ó, em 100%, o valor tinha dado R$1,81. Mas eu sei que esse valor de R$1,81, no mercado, como a Diana citou aqui, qual é o valor de mercado básico? Geralmente é R$2,50, R$2, dependendo do tamanho, né, que você cortou. Mas aqui eu tô falando de um rendimento de 40 unidades do mini brownie no tamanho de 5x5. Eu tô me referindo a isso daqui. Então eu poderia cobrar R$1,80 ganhando 100%. Poderia. Mas aí eu quero lucrar 200%. Opa, aí eu quero lucrar 200%. Então o valor vai para R$2,72. Não, R$2,72 já deu uma esticadinha. Eu acho que eu não vou vender R$2,72 não. Eu quero vender por R$2,50. Então vou botar aqui 180%. Pronto. Então eu vou lucrar 180%. Tá? Aí o que acontece aqui agora? Eu vou falar mais outra coisa importante. Hoje eu vou ficar até o Instagram me expulsar aqui. E hoje é muito grande. Porque eu já tô lembrando aqui das coisas que eu tenho que falar pra vocês, que é importante. E eu vou falando. Uma Coca-Cola por R$9,50, meu Deus. Uma Coca-Cola que é uma lata? Não, aí realmente é abusivo, tá? É abusivo, é um assalto à mão armada, abusivo demais. Não, aí não, dá não. Então, peraí, deixa eu só ver aqui. Já até me perdi, fiquei chocada com a Coca-Cola. Então, assim, eu tô colocando aqui uma margem que tá me permitindo lucrar 180%. É excelente. Tá cobrindo os meus custos fixos e variáveis, tá pagando a minha mão de obra, tá pagando o meu material, ainda tá sobrando um caixinha. Então, em quais produtos você conseguir fazer isso, de aumentar um pouco mais o lucro do que 100%, vai ser bom. E que não fique um valor abusivo, e que fique um valor parecido com o do mercado, vai ser bom pra ti, porque tu vai fazer uma caixinha a mais, um extra, e você vai conseguir depois reinvestir em você, né, fazer cursos para melhorar na empresa, que você, na verdade, já pode incluir isso lá nos custos fixos. Se para você é importante todo mês fazer um curso profissionalizante, um curso que vai te melhorar o que tu já faz, ou que te vai fazer aprender coisas novas, se para você isso é muito importante, e isso é muito importante, deixando claro, você já coloca lá como custo fixo, tá bom? Você coloca isso como custo fixo. Olha, eu não abro mão de todo mês fazer um curso para melhorar ou para aprender uma coisa nova. Eu não abro mão disso, então você vai lá e coloca nos custos fixos. Você, como seu patrão, como trabalha para você tem liberdade de decidir, tomar decisões de várias coisas.
de tudo. Tá bom? Vocês têm mais dúvidas, mais perguntas? Façam. Essa é a hora. Ah, eu queria saber, sabe o quê? Quem é que tem coragem de entrar aqui comigo na live? Vocês têm coragem de entrar aqui comigo para tirar pergunta? Mas aí tem que solicitar. A Regiane solicitou aqui. Mas vocês têm tudo vergonha. Vocês têm que perder essa vergonha de gravar vídeo, de postar, porque vocês têm que aparecer. Vamos falar muito sobre isso amanhã. Tá bom? Preparem-se para as últimas tarefas do desafio. E vão ser ótimas. Ficou claro? Vocês entenderam? Por favor, me dê aqui um feedback, eu tô achando que parou. Travou, vocês estão... Ah, tá ali. Utensílios e equipamentos entram em custos variáveis? Só se tu ficar trocando ou aumentando todo mês, né? Porque se for uma coisa pontual, não entra tanto não, mas lógico que você tem que embutir isso daí no custo, né? Então é o que eu falei, eu deixei aqui, lembra que eu deixei aqui uma aba para outros gastos? Então você deixa essa aba aberta, outros gastos, certo? Porque aí a gente já tinha colocado a aba de energia, tinha colocado a aba de água, de gás, internet, telefone, material de limpeza, transporte. Agora, se você quer deixar uma aba para fazer curso, e esses outros gastos, que são essas coisinhas aí que a gente precisa, né? Um equipamento novo, um utensílio novo, quebrou, ai meu Deus, quebrou meu fouet. Eu só tinha um, vou comprar outro, tem que entrar aí nesses outros gastos, entendeu? É justamente isso, vai entrar nos custos variáveis, Diana, exatamente, tá bom? Deixem essas abas aí pra, justamente quando acontecer uma eventualidade, uma emergência, você ter lá aquela segurança de que tá calculando ainda tudo certo, de que não tá tendo prejuízo, tá bom? Foi excelente essa sua pergunta. Ótimo. Então, vocês estão realmente entendendo tudo. Fico super feliz que estejam entendendo, tá bom? E, então, obrigada. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês hoje. Que bom que ficou claro. É um pouquinho complicado, mas devagarinho, né? Passo a passo e treinando, vocês vão conseguir fazer tudo. Tá? Deixa eu ver aqui. O que eu tinha mais para falar para vocês hoje. Uma coisa importante, né? No começo é difícil, que eu vou falar agora, mas você pode fazer como a Diana falou agora, deixar uma abazinha para esses outros gastos, mas aí faça uma aba como custo fixo também, outra aba agora, vamos fazer mais aba. Ou seja, ó, gente, quanto mais coisa você acrescenta, mais vai aumentar o valor lá do seu minuto e mais vai aumentar um pouquinho o valor do preço do produto. Então, por exemplo, ó, o exemplo que eu dei aqui agora, lucrando 100%, não deu 1,81? E 1,81 pra mim não tá bom porque tá longe do valor do mercado. Eu queria ganhar, eu queria cobrar 2,50. Então, assim, do 1,81 até o 2,50, eu tenho uma margem para acrescentar mais algumas coisas. Entendeu? Então, se eu não quero acrescentar, né, o lucro, se eu não quero aumentar o lucro para mais de 100%, eu quero acrescentar outras coisas lá nos meus custos fixos e variáveis. Como essas coisas que ela falou aqui agora. Uma só para outros gastos, uma para curso, uma aba para o que eu vou falar agora, que é uma aba para fundo de emergência, para capital de giro, né? Por que é importante ter esse capital de giro lá guardadinho? Para eventuais despesas, para eventuais investimentos que você queira fazer. Então, é bem isso que ela falou, né? Só que ela falou mais em relação à questão de utensílios e equipamentos. Mas ter esse capital de giro ali guardado, como se fosse uma reserva de emergência, também vai te ajudar a você não tirar do seu salário, certo? Lembra que a gente... Eita, falta 30 segundos. A gente está falando aqui, todo mundo vai sair ganhando aqui. O custo fixo vai ser pago, o custo variável vai ser pago, meu salário vai ser pago,
o cliente vai receber produto de qualidade e todo mundo vai sair ganhando. Tá bom? Ficou claro? Falta 10 segundos. Um beijo pra vocês. Boa sexta-feira. Não use hashtag sextou porque tá proibido, lembra? Beijo e até amanhã, tá bom? Nosso último modo. Ai!